No nosso segundo trabalho de prática de programação, nós fizemos um programa que lê 6 operações diferentes. No começo, a gente usou as duas bibliotecas que a gente precisa para que o programa funcione, declarou as variáveis também que a gente precisou usar no programa. A primeira coisa que a gente declarou foi para informar a operação desejada e a operação. Se a pessoa por algum tipo de operação que não foi declarada antes, vai aparecer a frase operador inválido e digite novamente, para que a pessoa ponha uma operação agora válida. A primeira que a gente usou é se a pessoa quiser realizar uma soma, vai aparecer para informar dois números, o programa vai ler os dois números e vai aparecer a soma na tela. A segunda é se caso a pessoa quiser fazer uma subtração, também vai aparecer para informar os dois números, o programa vai ler os dois números e vai ser feita a subtração. A multiplicação e a divisão têm como base a mesma estrutura. Pede ao usuário para informar os dois números, recebe os dois números e realiza ou a multiplicação ou a divisão. No caso da divisão, a gente colocou float para o caso do resultado ser um número com vírgula e o programa poder. A outra operação que pode ser realizada é a transformação de um número binário para um número decimal, e funciona da seguinte forma: o programa vai pedir para a pessoa digitar o primeiro, segundo, terceiro e assim por diante números binários desejados, e a conta funciona desta maneira: o primeiro número binário vai ser multiplicado ele por 2 elevado à sétima. Por que sétima? Porque ele está na oitava posição e os números binários são contados de 0 a 8, da direita para a esquerda. O segundo número binário vai acontecer a mesma coisa e assim por diante. O número final, que é o número decimal, vai ser a soma de todos os novos números binários que receberam a conta e a frase vai aparecer no final com o NF, que é o número decimal desejado. Para transformar de decimal para binário, a gente pede ao usuário que ele digite o número decimal e aqui a gente impõe condições. Se ele for menor que zero, o programa pede que ele digite um número que seja positivo. Se ele digitar zero, vai ser zero em número binário também. E se ele for maior do que zero, ele vai fazer as seguintes operações. O resto aqui é o nosso número binário. Ele vai variar de 0 a 1. E é ele que a gente precisa. Então a gente pega o número decimal dividido por 2 e o módulo vai me dar o resto dessa operação. E é o resto que a gente precisa. E ele vai seguir a operação, vai seguir o comando, só se o número decimal seguinte, depois de dividido por 2, um exemplo tipo assim, ele vai seguir o comando se o número inicial foi 50. Dividiu por 2, sobrou 25. 25 não é menor do que 1. Então, ele continua a operação aqui de baixo. Vai ser 25 dividido por 2 e assim por diante. Sempre obteremos o resto da operação. E o resto da operação que nos dará o número binário. Aqui, por exemplo, se a operação for até a variável R8, o número binário será todas as variáveis indo da 8 até a 1. Agora nós vamos demonstrar o nosso programa funcionando de fato. Primeiro a gente vai pôr uma variável que não foi declarada, por exemplo, a letra L, aparece o operador inválido para digitar novamente. Agora uma soma, a gente põe um mais, 8, 2, a soma vai dar 10. Agora uma subtração, a gente põe um menos, 8 e 5, 3. Agora, a multiplicação, a gente põe um asterisco, 2, dá 16.
Na divisão, a gente põe a barra. Dá 4. Para número binário, a gente põe o B. 1, 0, 1, 0, 1, 1. 1, 1. O número é 175. Agora, para o número decimal, coloco o D, 175, e ele converte nesse número. Este foi nosso programa.